Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e depois de analisar a X-Speed Portal Plus, chegou a hora de analisar a versão intermediária da Speed Boot da Adidas. Bora descobrir se vale a pena investir na X-Speed Portal .3 TF, a versão para só site. E lembrando que após a análise, se você tiver interesse em comprar um modelo, tem links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudam a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Aliás, se você já faz parte do nosso canal do Telegram, com certeza aproveitou a promoção dessa chuteira aqui, que normalmente custa R$ 599,99 e estava numa promoção excelente por R$ 279,99. Quem estava lá no Telegram com certeza aproveitou. Então, se você ainda não faz parte, também tem link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. O modelo vem na caixa cinza que a Adidas vem utilizando desde o ano passado, com a campanha End Plastic Waste. Então tá aqui, X-Speed Flow .3 TF. Peguei com a minha numeração regular, ainda não vi o modelo ao vivo. Então com a Speed Portal Plus, numeração regular funcionou. Veremos se com a versão intermediária também vai rolar. Falarei sobre no fit. E abrindo a caixa aqui, padrão das .3. Apenas a chuteira, nenhum acessório, diferente do modelo profissional que eu mostrei no vídeo anterior. Gostei muito desse esquema de cores aqui. Como vocês sabem, as minhas chuteiras favoritas são predominantemente pretas e brancas. E nessa versão aqui, nesse esquema de cores, ela tem as Three Stripes em vermelho e esse detalhe verde fluorescente aqui no calcanhar. O logo da Adidas aqui na parte interna também é vermelho. Então, combinação que eu gostei bastante. E claro, a entressola branca aqui. É uma chuteira simples e muito bonita. Eu realmente gostei demais do visual do Speed Portal. Apenas no pack mais recente, no All-Hila Pack, que eu realmente achei que a Adidas exagerou um pouquinho na combinação de cores. Com uma chuteira bem feia, na minha opinião bem brega. Mas esses dois esquemas de cores que eu peguei até agora, tanto do Speed Portal Plus como do Speed Portal .3, gostei demais. Excelentes combinações de cores. E para quem sempre fica preocupado com o acabamento das .3, já vi muitas reclamações de alguns modelos que foram fabricados no Brasil tendo um acabamento pior. Esse modelo aqui foi fabricado em Mianmar, então não é uma chuteira nacional. Dessa vez eu vou começar falando sobre o que não mudou, que é a combinação de entressola e solado, que é exatamente a mesma que vem sendo utilizada pela Adidas desde a X Ghosted .3. Então foi utilizada na Ghosted, na Speed Flow e agora na Speed Portal. É uma configuração de travas, como eu já falei para vocês nos testes da X Ghosted .3, da X Speed Flow .1. É uma configuração de travas que eu gosto muito para gramados sintéticos. São travas Chevron um pouquinho menores aqui, não são aquelas travas tão agressivas como as travas da versão de campo. São várias travinhas espalhadas aqui nessas duas placas, nessa da parte frontal e nessa do calcanhar. Então aqui no meio, mantendo mais ou menos o design que a gente vê nas chuteiras de campo, são duas peças separadas, só que aqui ao invés de uma placa mais rígida, nós temos aqui essa entressola em EVA. Mas é uma configuração de travas que eu acho que funciona muito bem para gramados sintéticos, extremamente confortável, uma configuração de travas segura, mas em gramados naturais ela funciona melhor apenas em gramados secos e baixos. Se a grama estiver um pouquinho mais alta ou molhada, não segura bem. Para quem joga só site gramado natural, não é a melhor opção de solado por isso. Justamente por isso eu não uso tanto a Speed Flow .1 TF, porque atualmente eu jogo muito mais em gramado natural. Então, como está na época de chuvas aqui, sem chance de utilizar o modelo. Vai para o chão, o tombo está garantido. Então aqui com a .3, com o Speed Portal .3 TF, é exatamente a mesma coisa. Essa é uma placa que ela é mais firme aqui no médio pé, ela é mais flexível apenas aqui na parte frontal, que é algo que me agrada. É uma placa que garante boa estabilidade, apesar de não ser inteiriça aqui, ela é mais firme na parte de dentro. Essa entressola aqui, inicialmente, ela tem um toque um pouquinho mais rígido, não é uma entressola tão macia assim, mas como eu já utilizei os modelos TF, principalmente da X Ghosted, eu posso garantir que para uma .3 é uma boa entressola, principalmente para uma Speed Boot. Lembrando que antigamente era muito raro encontrar um Speed Boot com uma entressola, então essa entressola aqui é ok para esse padrão. Por ser um Speed Boot, é aceitável. Eu tenho aqui esse solado de um X Ghosted .3 que veio com defeito, então eu tirei esse solado aqui para aproveitar em alguma das minhas reformas, dos meus remakes. Então aqui, já que esse aqui é um solado que eu já tinha utilizado bastante, dá para ter uma noção da maciez dessa entressola. Então aqui onde que ela realmente vai absorver o impacto
que é principalmente aqui na área do calcanhar, é uma entressola bem macia para um modelo intermediário. Não espere uma absorção de impactos tão boa quanto das versões profissionais para Society da X, que contam com entressola Light Strike, mas para uma chuteira de terceira linha, ok. E vale destacar que essa entressola se estende do calcanhar até a área medial, sendo que aqui ela já é bem mais fina, então o amortecimento está mais concentrado mesmo aqui no calcanhar. A estrutura do cabedal é bem semelhante das duas gerações anteriores, é um cabedal têxtil revestido aqui por uma camada de material sintético. Ela tem um toque bem mais rígido em comparação com as versões profissionais, é um toque um pouco mais plástico, só que por já ter utilizado as versões anteriores, eu acredito que com poucos minutos em campo, esse cabedal vai acabar ficando um pouco mais maleável. Um ponto que eu gostei aqui é que a Adidas aplicou uma espécie de um silk aqui, que realmente, você passando a mão, ele parece ser um pouco mais pegajoso. Então a sensação que dá aqui é que esse cabedal pode oferecer um grip melhor, não deixando a bola escorregar tanto assim, mas veremos em campo. Não é o mesmo grip, não é a mesma textura que a gente encontra na versão profissional, mas não é aquele cabedal totalmente lisinho. Você consegue sentir um pouco mais de aderência aqui. Realmente espero que esse cabedal fique melhor com o uso. E aparentemente não é um material grosso, então por ser um material têxtil, eu acredito que ele também vai entregar uma boa sensibilidade ao toque na bola para um modelo intermediário. Mas a grande novidade aqui desse cabedal é o colar em knit. Nas últimas gerações a Adidas continuou utilizando e insistiu nos colares têxteis mais baratos, ou com neoprene, ou um têxtil mais fininho mesmo, como se fosse um mesh, diferente das suas principais concorrentes, principalmente da Puma, que já vem utilizando o knit há 3 ou 4 gerações, que fez muita diferença. Então esse knit que a Adidas utilizou aqui é um material um pouco mais grosso, está longe de ser o Prime Knit da versão profissional, mas aparentemente ele vai oferecer um bom ajuste aqui na parte do colar mesmo. Ele parece ser um knit de dupla densidade, então ele é um pouquinho mais grosso. Tem uma boa elasticidade aqui, então acredito que eu não vou ter nenhum problema para calçar a chuteira. Então o acabamento aqui ficou bem melhor, deu um visual muito melhor às ponto 3. Resta saber se esse ajuste aqui no peito do pé vai ficar bom. Outro ponto que mudou um pouco também é o revestimento interno aqui do calcanhar. Continua sendo têxtil, mas ele tem um pouco mais de acolchoamento aqui, principalmente aqui na parte superior. Tem cara de ser bem confortável, não sei se esse têxtil aqui vai oferecer um bom grip, me parece ser um material bem liso, mas visualmente pelo menos lembra um pouco o que a gente encontra na versão profissional e parece ter uma qualidade um pouco melhor das versões anteriores. A palmilha segue aquele padrão das ponto 3 e ponto 4, a palmilha em EVA bem fininha, bem simples, revestida por um material têxtil, não tem uma qualidade tão boa assim, não é um material tão áspero. Então eu gostaria que ele fosse um pouco mais áspero para oferecer um grip um pouco melhor. E novamente temos aqui o slogan da campanha End Plastic Waste, já que a Adidas utiliza materiais recicláveis na construção dessas chuteiras. Ou se você gosta de jogar sem palmilhas, você vai conseguir removê-la com tranquilidade. Eu prefiro retirar a palmilha e trocar por uma melhor, obviamente depois do teste. E para quem gosta de falar do acabamento de chuteiras nacionais, essa aqui é importada, mas tem muita marca de cola, principalmente aqui nessa junção. Parece que a colagem aqui não foi tão bem feita assim. Tem gente que reclama do produto nacional só por reclamar mesmo. Porque tem alguns produtos internacionais, como essa ponto 3 aqui, que também está longe de ter um acabamento impecável. E outro ponto que me agradou aqui foi o contraforte interno. Essa pecinha aqui do contraforte simula a Stability Wing da versão profissional, mas aqui não é fibra de carbono, que é um material bem mais caro mesmo, então a Adidas não utilizaria em uma versão intermediária. Ele apenas simula o visual. E o que vai garantir uma estabilidade melhor e uma proteção aqui é um contraforte interno, que é bem rígido, bem firme. Então esse ponto me agrada demais, é muito parecido com a versão profissional nesse sentido. E como eu mostrei para vocês aqui, por ter um revestimento interno bem acolchoado, acredito que eu não teria nenhum problema em relação a pontos de pressão por conta desse contraforte mais firme. Hora de colocar a Speed Portal ponto 3 TF na balança e descobrir se ela chega pelo menos próximo da leveza que nós encontramos na versão profissional. Com o tamanho brasileiro 41, a Speed Portal ponto 3 TF pesa 271 gramas. Não é um peso ruim, com ela em mãos você realmente tem a sensação de ser uma chuteira leve, mas pelo conceito, ela poderia estar ali na casa de 250 gramas. A Adidas tem qualidade suficiente para deixar essa intermediária com um peso mais atrativo ainda. Principalmente por ter todo esse cabedal têxtil e não contar com uma placa inteiriça de borracha. Assim como aconteceu com a Speed Portal Plus FG,
Não tive nenhum problema para calçar a Speed Portal 1.3. Dá para calçar sem calçadeira tranquilamente. Obviamente, se tiver a calçadeira vai ficar um pouquinho mais fácil, mas dá para calçar sossegado. Esse colar em knit é bem mais aberto, funciona muito bem, você tem uma abertura boa ali para o pé passar, então tranquilo. O ajuste desse knit no peito do pé também é bom, é confortável, não senti nenhuma pressão excessiva aqui. Para quem sempre pergunta, não dá para tirar o cadarço. Essa chuteira aqui saiu da fábrica com cadarço porque tem utilidade. Então não inventem de comprar a 1.3 com cadarço e remover cadarço, você vai perder o ajuste do modelo. Existe a versão laceless que foi feita para isso. Então, a minha recomendação é essa. Se você quiser comprar e usar, aí é da sua preferência. Eu realmente não recomendo. O modelo com os cadarços, o ajuste fica realmente excelente. Assim como aconteceu na versão profissional, não senti nenhum ponto de pressão também. Esse cabedal, ele é mais rígido, então não tem como ele ser tão confortável como o cabedal em Prime Knit da Speed Portal Plus, mas tem um ajuste muito bom, principalmente para quem tem o pé de médio para fino. Se você tem um pé mais largo, não recomendo, é uma chuteira com uma forma bem mais estreita. Como esse cabedal é sintético, é têxtil, ele não vai lacear, não vai abrir, não vai expandir lateralmente. Então a chance de você comprar uma chuteira dessa e sentir muito conforto nas laterais dos pés é gigantesca. Então, para mim, é uma chuteira feita para quem tem pé de médio para fino, padrão de Speed Boots. Então não recomendo mesmo para quem tem os pés largos. Como eu falei, o contraforte interno é bem rígido, mas o revestimento interno é extremamente confortável e bem acolchoado. Então no meu pé o ajuste ficou realmente muito bom. Esse par tem um tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Minha numeração regular e tamanho que normalmente eu utilizo para chuteiras da Adidas. E assim como eu já esperava, o ajuste ficou excelente. Não senti nenhuma sobras nas laterais, nem na biqueira, ajuste perfeito. Então a minha recomendação, caso você tenha interesse em comprar um modelo, é de numeração regular. E mais um ponto para destacar aqui, que eu já tinha gostado do esquema de cores com a chuteira em mãos, mas com ela nos pés gostei ainda mais. A Adidas acertou demais no visual e até agora em quase todos os esquemas da Speed Portal. E em relação à entressola, é como eu falei, para uma 1.3, para uma Speed Boot intermediária, ok, mas está longe de ser uma entressola espetacular. Muito distante da entressola Light Strike da versão profissional. Como eu falei no início do vídeo, o Speed Portal 1.3 TF chegou às lojas custando R$ 599,99, mas eu peguei esse modelo em uma promoção que eu divulguei lá no nosso canal do Telegram por R$ 279,99. Pelo preço que eu paguei, já fiquei bem satisfeito com o que eu vi aqui. Gostei realmente do cabedal, a construção do knit aqui ficou muito boa, o novo revestimento interno funcionou muito bem, contraforte excelente, essa combinação de solado entre a sola me agrada, como eu falei, eu acho ela excelente para gramados sintéticos, para gramados naturais não me agrada tanto assim, é uma chuteira relativamente leve, mas mesmo assim a sensação com ela nos pés é boa, então para esse preço que eu paguei, excelente. Se ela ainda custasse ali R$ 349,99, R$ 400, teria um custo-benefício excelente, porque realmente é uma ótima chuteira, o modelo tem qualidade. Não é para todos os tipos de pé, como eu falei aqui, mas é uma ótima chuteira. Eu gostei muito mesmo, estou ansioso para levar para campo, fazer os testes, ver se esse cabedal vai ficar mais maleável, porque a primeira impressão foi muito boa. Então, assim como eu já tinha falado na análise da versão profissional da Speed Portal Plus, o modelo é muito bom. Ela tinha uma tarefa muito difícil, essa linha nova Speed Portal, porque ela está substituindo a Speed Flow, que a Adidas acertou demais em todas as versões que eu analisei pelo menos. Então a tarefa era muito difícil, mas pelo menos aqui na 1.3 me parece ser uma ótima opção. Pagaria o valor cheio? Não. Não acho que nenhuma chuteira intermediária vale a pena você pagar R$ 600, mas vale a pena ficar ligado em algumas promoções que eu acho que de R$ 400 para baixo já vale muito a pena o investimento. Mas esse foi apenas um vídeo de primeiras impressões, eu ainda avaliarei melhor todos esses pontos no teste em campo. O que você achou dessa análise inicial da Speed Portal 1.3 TF? Se tiver alguma dúvida sobre o modelo, me conte aqui nos comentários. E se você aproveitou a promoção do Telegram e já utilizou o modelo, me conte aqui como foi a sua experiência. Lembrando que tem links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe com os amigos e principalmente inscreva-se no canal. Até breve!